Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos novos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e para o site tvitap.com.br. tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias, que nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Você também pode interagir conosco através do telefone 3527-8099. 3527-8099. Ligue e participe. Uma outra maneira de você se manter conectado conosco é através da rede social. E são elas pelo WhatsApp, né? No WhatsApp você manda a sua mensagem, manda a sua foto, manda a sua notícia, que nós teremos o prazer em colocá-las ao vivo aqui em nosso programa. E também pelo Facebook, manda a sua mensagem, estou aqui logado e terei o prazer em lê-las ao vivo em nosso programa. 12 horas e 32 minutos aqui no meu relógio. 27 de setembro, dia do motociclista. E nesse primeiro bloco vamos falar um pouco, né, sobre essa relação. Muitos amam, né, muitos falam que ser motociclista é uma filosofia de vida. Vamos falar um pouco sobre isso também, e também sobre uma missa que ocorrerá hoje às 19 horas lá na Igreja das Estrelas, com o Cacheira, o motociclista Cacheira, e depois também coladinho aí, já no segundo bloco, o bate-papo é também com o professor e sociólogo José Roberto Rodrigues, que irá bater um papo conosco. Cacheira, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício, boa tarde a todos os telespectadores da TVI. Deixa eu começar dando os meus parabéns, né, no seu nome, a todos os motociclistas aqui de Itapetininga. E teremos hoje uma missa aí para proteger vocês aí na estrada da vida. Isso, perfeito. Vai ser uma missa em homenagem ao Dia Internacional, né, Mundial do Motociclismo, onde nós vamos receber as bênçãos, né? E espero também que em outras religiões também sejam realizadas cultos e orações para os motociclistas de todo o nosso país. Itapetininga também vai ser, graças a Deus, está tendo essa oportunidade aí de receber uma missa como esta, né? Quantos anos, Cacheira, já em cima de duas rodas? Olha, na verdade são 40 anos em cima de motocicleta. Comecei com 8 anos de idade. 8 anos, né? Dirigia a moto? Eu comecei com motocross, comecei com aquela Garelli T50, TT 125 e fui passando de categorias. E você prefere mais essas motos esportivas ou aquelas motos mais clássicas, estilo Harley Davidson? Na verdade, eu sou a favor meu gosto são das motos esportivas. Gosto muito de Harley Davidson. Já fui de muitos motoclubes em São Paulo, que muitas pessoas sabem, eu sou de São Paulo. Fui locutor de motoclube, de eventos. E tenho o motociclismo como paixão, meu hobby, minha paixão. E eu gosto de orientar muitas pessoas que respeitem o motociclista. E os motociclistas também respeitem os carros, né? É uma relação, vou chamar assim, um tanto tumultuada, né? Muito. Entre automóveis, entre os carros e as motos. Por que, Cacheira? Olha, na verdade, o trânsito hoje, o estresse do dia a dia, então a correria, muitas pessoas que trabalham com motocicleta, elas têm horário a cumprir, elas têm, os motoboys, por exemplo, né, quanto mais eles terminam o serviço deles rápido, eles vão para outro serviço, o ganho deles é maior.
E os motoristas de automóveis também estressados, né? Mas o que nós devemos enxergar é que tem espaço para todos no trânsito. Respeitar o motorista com o automóvel, deixar sempre um espaço do seu lado esquerdo para que a motocicleta possa passar. Ao efetuar uma conversão, sempre dá a seta antes, não em cima, porque o motociclista está indo ali, de repente, não é como um carro para brecar, o motorista põe a seta e entra, não tem tempo hábil de estar brecando, né? E esse respeito todo, porque é tão bonito quando a gente está na estrada. Nós temos um grupo aqui, o Riders, né? Todo final de semana nós pegamos estrada. É tão legal, tão bonito, quando passa um automóvel ao lado com a família e a criança, sabe, tá ali, ela vê pelo vidro de trás, né, as motos e tal. Então, quer dizer, nós temos que ver que amanhã, né, pode ser um filho nosso que esteja em cima de uma motocicleta. Então, sempre educar, sempre conscientizar, né? Tanto o carro como a motocicleta são máquinas, são perigosos, tem que se saber pilotar. E com respeito. Eu vejo aqui na cidade, muitas vezes as motocicletas têm a faixa de pedestre. Eles invadem e passam até não fazer um semáforo vermelho, sabe? Não tem necessidade disso. Num momento desse, ele pode perder a vida dele. E ele vai chegar no destino dele, com certeza, se ele esperar o semáforo abrir. Eu vejo senhoras de idade, senhores, querendo atravessar e não pararem para que atravessem. Isso também os carros, né? E hoje, graças a Deus, o Dia Mundial aí Internacional do Motociclismo é mais uma chance de estarmos tentando conscientizar a população, né, disso, o respeito, né, e em relação a isso. Sabe duas coisas que eu observo aqui em Itapetininga. Primeiro, na relação do condutor dos carros, né? Eu, como condutor de carro, eu vejo que muitos motociclistas, eles fazem ultrapassagem pela direita, e você tem o vício de você ter pela esquerda, e às vezes em algumas ruas você acaba, né, tendo que jogar o carro um pouco para a direita, e isso pode vir ou fazer com que o carro tem uma colisão com a moto, né? Isso é um risco muito... uma coisa que eu percebo cotidianamente aqui na cidade de Cachoeira. Pela lei de trânsito, qualquer ultrapassagem, ela deve ser feita pela esquerda. Sim. Né? Se você estiver numa estrada, se você estiver numa rua, numa via que tenham duas faixas, todo tipo de ultrapassagem é pela esquerda. E nós vemos também, eu presencio isso muito. Às vezes eu estou com a minha motocicleta, tem um carro na minha frente, vem uma motocicleta pela esquerda e uma pela direita para passar o carro. Então, é simples, conscientizar, né? Como lá, nós temos aí cidades maiores, São Paulo, então ainda ocorre, mas tem aquela faixa para motocicletas, né? Que é sempre pela esquerda. E outra coisa, poxa, às vezes o motociclista vai e esbarra no espelho de um carro, sem querer, foi passar, não mediu certo. Pô, o motorista do carro não precisa xingar e o motociclista não precisa fugir. Aconteceu, pede desculpa, foi sem querer, que na verdade foi sem querer, né? Se tem algum prejuízo financeiro, encosta, né? E vai ali, conversa, olha, você me desculpa, a falha foi minha, vamos acertar. E como aconteceu com uma amiga minha essa semana passada, a motociclista bateu na lanterna dela e fugiu, né? Ela até foi atrás, né, do motociclista. Então, isso que tem que acabar, né? Essa coisa, porque é sem querer. E mais prudência. Dentro de uma cidade, se você andar com uma motocicleta a 50, 60 km por hora, você vai chegar no teu destino da mesma maneira que se você estiver a 100 por hora, que não é permitido, né? Então, é em cima disso que eu peço aí, sabe, que os pais conscientizem, embora seja difícil, os filhos, né, que têm motocicleta, né, se querem realmente gosto de pista, querem correr, nós temos aí vários autódromos que fazem day track, track day, tem cursos de pilotagem, né? Mas a estrada foi feita para passear, a estrada foi feita para curtir a vida, curtir a estrada, que é o que o motociclista gosta, o sentido da liberdade, sabe, de sentir aquele vento
é o sentido da liberdade do motociclista. Uma outra coisa que eu percebo aqui, Cacheira, também, aí é a culpa mais dos condutores de automóvel, que é na hora que vai abrir a porta do carro. E, inclusive, recentemente, um amigo meu sofreu um acidente nesse sentido, né? A pessoa abriu a porta do carro e não percebeu que estava vindo o motociclista e ele acabou colidindo. Né? Uhum. Sim, isso tem que se prestar muita atenção, né? Principalmente o motociclista, né? E também o condutor do automóvel, para que não venha a ocorrer esse tipo de acidente, né? Isso não há dúvida. E contamos aí com todos os motociclistas que puderem na cidade hoje, que compareçam a essa missa, a essa bênção, os católicos, né? Independente da bênção de Deus, para que nos dê proteção, pois tem ocorrido muitos acidentes de motocicleta na cidade. Cacheira, queria agradecer a sua participação hoje aqui. Fica o convite para uma outra oportunidade. Falarmos também de política, que eu sei que é algo que você gosta bastante. Eu agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a você, Maurício. Uma boa tarde a todos os telespectadores. E com certeza estaremos juntos. Obrigado, Cacheira. No próximo bloco iremos falar com o professor Zé Roberto, mas também muitas pessoas mandaram via WhatsApp imagens do rio Itapetininga, né? São espumas. Muita gente falou que era o leite que estava sendo jogado ali no rio Itapetininga. A gente vai entender um pouco mais essa história. A gente vai falar também com o vereador o Marquinhos Silvério. A gente vai falar por telefone com ele. Vamos entender um pouco disso que está acontecendo. Mas antes nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento de Jackson Nunes, Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Antes de anunciar aqui o meu próximo convidado, vou ler as notícias aqui da nossa cidade. Começando com a Folha de Itapetininga, que destacou aqui em sua matéria de capa: acervo de Júlio Prestes de Albuquerque passa por reorganização em Itapetininga. Equipe Vôlei 1 inicia treinamentos. 600 propriedades rurais já foram cadastradas no GPS Rural de Itapetininga. Já o Correio, ele destaca aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o Correio de Itapetininga. O Correio de Itapetininga está destacando aqui em sua matéria de capa: Prefeitura limita número de horas extras de servidores. Funcionários municipais serão recadastrados. SESI promoveu debate sobre futebol. Essas e outras notícias no jornal Correio de Itapetininga. Mas por falar aqui em futebol, vou apresentar aqui meu amigo vascaíno, professor de Sociologia, José Roberto, que irá conversar conosco aí sobre diversos assuntos, sobre política, sobre educação. Bem-vindo, Zé. Tudo de bom, Maurício. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Itapetininga. É sempre um prazer estar aqui nessa tribuna. E vamos trocar ideia, vamos falar aí sobre o que for, mapa astral, culinária, o que for. Nós vamos também bater um papo, a gente está entrando em contato aqui, daqui a pouco vai entrar no ar o vereador Marquinhos Silvério, né? Algumas pessoas acompanharam aí pelas redes sociais, não sei se o Zé chegou a ver também, o despejo de leite, parece, ali perto ali da Ponte Velha do rio Itapetininga. Lá algumas imagens, né? Essas imagens nós recebemos aí via WhatsApp da TV, então você também que tiver qualquer imagem, alguma coisa para mandar, a gente vê o número de grandes resíduos, né? Que aparenta ser de leite, mas espuma, mas essa imagem foi feita pelo pessoal aí que costuma pescar lá no rio Itapetininga. A gente pode notar ali no fundo, né? Até algo meio parecido ali quando a gente vai para São Paulo e vendo no Rio Tietê, mas as informações que eu tive com quem eu falei da área, parece que foi mesmo, os resíduos foram jogados pela cooperativa de leite, sim, mas
Daqui a pouco o Marquinhos, que tem mais propriedade para falar, que é dessa área ambiental, ele vai entrar conosco, mas não sei se você chegou a ver. Eu vi sim, Maurício, eu vi sim. E é preocupante, porque é o rio que abastece a nossa cidade, né? É um rio que Itapetininga se configurou, se constituiu a partir desse rio e dá nome à cidade, entendeu? É um rio historicamente importante, culturalmente importante, economicamente, socialmente importante e se realmente, vamos guardar o benefício da dúvida, né? Sim. Se realmente é a cooperativa de leite a responsável por esse despejo indevido de dejetos, que ela seja responsabilizada e recupere aí as águas do nosso rio. Mas é importante a gente estar preocupado mesmo, estar de olho nessa situação, porque o rio Itapetininga é um rio vivo, um rio de água boa, e que a nossa cidade ela é dependente do rio. Então é importante a gente estar atento. E também, né, Zé, é aquele negócio também, a gente Itapetininga pleiteia, né, e super necessário uma industrialização, mas uma industrialização responsável, né, que não venha aí a degradar o meio ambiente. Essa é a grande questão do progresso, o custo do progresso. Todo mundo é a favor da industrialização, todo mundo é a favor do desenvolvimento da cidade, mas a que preço, a que custo, entendeu? Se realmente foi essa cooperativa de leite, essa grande empresa do setor laticínio, ela foi instalada exatamente ao lado do rio, né? O rio Itapetininga está ao lado exatamente da fábrica e certamente recebeu insumos, benefícios, isenções fiscais para se instalar naquela localidade. Os empregos que ela gera são muito importantes, ainda mais nesse momento de crise, desemprego estrutural. Mas é importante que os gestores, administradores públicos tenham cuidado na hora de trazer essas empresas para cá, essas indústrias para cá. Se elas realmente são equilibradas ambientalmente, se são sustentáveis e coisa e tal. E até porque esse episódio, né, que a gente viu acontecer, né, pelas imagens, daqui a pouco o pessoal vai colocar as imagens de novo, não é a primeira vez que ocorre aqui em Itapetininga. E muitas pessoas também reclamam naquela região onde foi jogado o resíduo, Zé, o cheiro, né? Sim. O cheiro que a gente queria entender por quê. Principalmente no verão, você acaba sentindo muito um cheiro azedo ali, né? Sim. É óbvio que uma empresa desse porte teria condição de fazer filtragem de resíduo, fazer descarte adequado dos seus dejetos industriais. E por que não faz? Porque isso custa dinheiro. E custando dinheiro diminui a margem de lucro. Isso é muito complicado, entendeu? Que a Secretaria de Meio Ambiente de Itapetininga tenha muito cuidado. Eu me lembro, eu trabalhei no CRAS Paulo Aires, que ficava ali na Vila Paulo Aires, do lado do Ribeirão. Sim. Dos Cavalos, né? Sim. Então, era nítido no verão, no calor, o cheiro de tinta, porque tem uma confecção ali que lava e faz a tintura dos seus produtos de jeans, que fica exatamente ali ao lado, né? E o descarte era in natura. A água do córrego ali era azul, entendeu? E aí gera emprego, mas desequilibra o meio ambiente. Né? E cabe agora também, né, a CETESB, né, claro, e a Prefeitura. Nós, da TV, nós vamos entrar em contato aí, né, com a CETESB, vamos entrar em contato com a Prefeitura e também com a empresa para entender o que está acontecendo, mas é algo que teve grande proporção aí, vindo das redes sociais, bastante gente compartilhando, diversas pessoas aí mandaram no WhatsApp aí da TVI também, mostrando esse problema aí, e a gente espera que seja resolvido e os responsáveis também, ele arquem com as consequências. Sim, né? a gente, há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, a gente teve o maior desastre ambiental da história desse país, que foi a barragem da Samarco, lá no Vale do Rio Doce, a 5ª maior bacia hidrográfica do país, que foi simplesmente destruída.
as estimativas mais otimistas apontam que a bacia do Rio Doce vai estar volta em torno de 30 anos a se recompor, a se regenerar. As mais realistas, de todos os 50, e os mais pessimistas dizem que nunca vai se recuperar. E a Samarco simplesmente não arcou, não pagou a indenização. As famílias continuam desapropriadas, continuam tendo contato com os resíduos tóxicos que ainda estão lá, né? Enfim, e ninguém pagou por isso, né? Que Itapetininga aprenda com esse mau exemplo e faça diferente, que nossos gestores tenham um maior cuidado com a coisa pública, com o meio ambiente, que é essencial, né? Agora deixa eu perguntar para vocês, falando sobre essa questão do desenvolvimento econômico, Itapetininga pleiteia isso e super necessita. Necessário. Mas existe, você enxerga hoje, há um projeto na cidade para que se consiga, e também o momento econômico, pensando numa visão do macro, chegando aqui no município, que a cidade consiga alcançar esse desenvolvimento nesse momento, econômico? Plano de desenvolvimento, plano de gestão econômica, não há. Não tem. É evidente que são 6 meses de mandato, então vamos aí, tem alguma esperança de que vai melhorar, mas hoje não tem, entendeu? Qual é o projeto dessa atual administração de trazer empresas, trazer recursos, tal? Efetivamente não tem. Mas em outras gestões você via algo diferente? Ou você acha que isso é algo, vamos colocar assim, meio que estrutural, que está difícil romper culturalmente isso em Itapetininga? É difícil falar. Itapetininga é uma cidade que ainda hoje é muito atrelada a uma economia muito pautada em famílias muito tradicionais, entendeu? Que mandam na economia da cidade. Entendeu? E aí mandam na economia, mandam na política, e a gente sabe disso. A gente sabe. Então, talvez essas pessoas precisem não estar na esfera do poder, para que outras pessoas com outras vivências possam acessar mesmo a estrutura de mando. Entendeu? Itapetininga tem quadros fantásticos. Entendeu? Especificamente sobre o Rio Itapetininga, a gente tem um mestre formado pela UFSCar de São Carlos, que fez seu trabalho sobre o Rio Itapetininga, que é o Vinícius Vale. Sim. É uma pessoa que deveria, pelo menos nesse momento, ser chamada para participar mesmo do Comitê de Gestão do Rio, ter ser ouvido mesmo sobre a questão dos resíduos. Mas será que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai trazê-lo? Será que... Não, vamos implantar uma indústria de leite, que é importante emprego, ali ao lado do Rio Itapetininga. Como é que dá para fazer para diminuir ou não ter impacto ambiental? Essa pessoa não foi ouvida, um técnico, entendeu? A gente tem geógrafos, a gente tem filósofos, advogados, a gente tem pessoas tanto campo mais da direita quanto mais da esquerda, pessoas altamente preparadas, mas parece que essas pessoas não conseguem quebrar essa casca e chegar até o poder público. E aí a gente vê pessoas que, com todo respeito, não tem uma visão macro da política, da sociedade, e acabam fazendo mais do mesmo, entendeu? Indo lá numa empresa, encontrando com alguém, passando chapéu, falou, olha, a gente tem terreno, a gente tem água, a gente vai dar 30 anos de isenção fiscal. Entendeu? Desenvolvimento tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que isso. E fora outras coisas. Mas é possível, por exemplo, eu entendo tudo que você fala, mas vamos pensar, né? Vamos trazer, vamos fazer dentro do pensamento a partir do pensamento da construção histórica, da construção histórica da nossa cidade, né? Sim. Você acha que é possível lá atrás, a gente vê lá atrás, não no passado tão distante, isso não foi construído, e hoje você vai pegar municípios, por exemplo, que como que ao invés de Itapetininga parar de correr atrás, ela poderia correr junto? Itapetininga tem uma tradição rural, uma tradição do campo que é importante ser dito. O que a gente precisa é melhorar nossos produtos.
entendeu? Fazer com que os nossos produtos ganhem... Agregar valor? Agregar valor, sim, entendeu? Eu conversando com o nosso amigo Gustavo Gurgel, a gente comparou a questão do bolinho de frango, um exemplo, uma referência, que é uma referência regional. Minha família, quando vem aqui, ou quando eu vou lá, eu levo, eles levam bolinho de frango para lá, porque no Rio, de onde eu venho, não tem. Itapetininga não ganha um centavo com isso, entendeu? A acarajé em Salvador foi patenteado, é um produto registrado. Todo acarajé que se vende no coisa tem que ter uma patente no Brasil. Turismo rural, o que Itapetininga tem de turismo rural? Entendeu? Outras cidades menores aqui da região tem, entendeu? Turismo religioso, entendeu? Nós temos igrejas muito bonitas, entendeu? A da Matriz, a da Aparecida, são igrejas bonitas, tradicionais. A do Rosário, feita pela comunidade negra, entendeu? Porque quando houve aquela encíclica papal que todo mundo deveria ser batizado, os brancos não queriam que os negros frequentassem a mesma igreja dos negros. E os negros de Itapetininga construíram a igreja do Rosário, uma igreja linda. Tem uma missa do dia 20 de novembro, dia da consciência negra, que deveria estar no calendário da cidade, como evento da cidade, agregando valor, trazendo turistas. Mas não, parece que os gestores eles têm uma coisa meio amarrada. Eu vim aqui em Itapetininga durante a uma tentativa, você não percebe, você falou essa questão de amarrado, mas a gente percebe, por exemplo, esforços agora, teve até uma reunião com empresários, no qual a prefeitura participou, de tentar mudar isso. A gente também tem que lidar com uma realidade. A gente está no momento de uma recessão econômica muito grande. Os investimentos no país inteiro não estão sendo feitos. O estado que eu vim, por exemplo, faliu. Os funcionários públicos estão há 4 meses sem salário, entendeu? É uma recessão muito séria, entendeu? Não estou dizendo que eu sou contra a Operação Lava Jato, mas, de certa forma, ela inviabilizou setores importantes da economia nacional, como a questão do petróleo, o setor petrolífero, o setor da construção civil, né? Agora o setor da carne, a indústria da carne, que inclusive emprega a gente em Itapetininga, entendeu? A gente está num momento de recessão muito grande. Então eu imagino, não estou na gestão, mas eu imagino que para o gestor público também atrair investimentos não deve ser nada fácil nesse momento. Você falou em atrair investimentos, né? Atrair investimentos é um processo natural que se faz para que você aumente a arrecadação e essa arrecadação ela seja repassada ao contribuinte. Sim. A prefeita Simone ela vem flertando bastante com a política da terceirização. Você acha que esse é um bom caminho? Não acho. A terceirização, inclusive, gera piores empregos, piores condições de trabalho, piores salários. Para a economia não é tão bom. Para a economia, o emprego formal, o emprego com os plenos direitos é aquele que agrega mesmo o valor, aquele que desenvolve a economia. Entendeu? É nítido, por exemplo, que áreas de pleno desenvolvimento, como a área da soja no Mato Grosso, ou a área de Ribeirão Preto, só tiveram um plus do desenvolvimento do comércio, do serviço, a partir do momento que se profissionalizou. Que as pessoas passaram a ter registro. Porque, imagina só, um terceirizado, uma pessoa que trabalha, agora vamos fazer banco de horas, você vai se cadastrar com a reforma trabalhista, você vai se cadastrar numa agência de emprego, e aí, olha, Zé Roberto, a gente tem 2 horas de trabalho no posto de gasolina. Certo. Essa pessoa não vai ter crédito no comércio. Ele vai ganhar 2 horas no posto de gasolina, cada hora, sei lá, R$7, 14 reais. Ele vai na padaria e vai comprar um pão ou leite na padaria. Mas crédito mesmo ele não vai ter. Então, não vai comprar um eletrodoméstico, não vai comprar um carro. Não é a terceirização, ela pode resolver no primeiro momento, na emergência.
mas ela não é um dinamizador da economia, não, muito pelo contrário. Você acha que quando você, por exemplo, vamos supor, até depois quero dialogar mais com você, que é algo também bastante polêmico que tá acontecendo, relacionado à ampliação da área da Zona Azul. Da Zona Azul. Mas você acha que, por exemplo, ao terceirizar, você não vai diminuir um gasto da prefeitura, fazer com que isso aumente a arrecadação? Ou aquilo que se discute muito, a aplicação do Estado mínimo? Isso é o Estado mínimo, né? É o Estado mínimo. O trabalhador, a prefeitura gasta mais, ou a empresa gasta menos, aliás, quando terceiriza, isso é a custa da superexploração do trabalhador. Nas escolas que eu trabalho, todas elas têm funcionário terceirizado na área da limpeza. E os salários delas são ruins. Entendeu? São salários ruins. As pessoas estão empregadas, mas Mas agora você pode virar ser terceirizado. Eu posso, agora pode. Atividade fim. Atividade fim, toda atividade agora pode ser terceirizada. Eu vou pedir para que você conclua esse pensamento, mas vou pedir uma licença para você, que nós temos um telespectador na linha. Alô? Caiu. Caiu, peço que a pessoa ligue Retorne, de novo, né? Então você não vê essa terceirização como Péssimo em todos os sentidos. Não é um dinamizador da economia, isso é uma falácia, já está comprovado mesmo pelos estudos econômicos de que a terceirização ela gera, inclusive, um desalento, né? Na Espanha, passou exatamente essa reforma trabalhista na Espanha há 10 anos atrás. Certo. Entendeu? E aí, isso que eu falei é o que acontece, por exemplo, nos países centrais, onde você não tem vínculo empregatício com empresa nenhuma. Desculpa, vamos lá. Não, pode concluir. Não tem vínculo com empresa nenhuma. Você é cadastrado numa empresa de RH, uma agência de RH, de recursos humanos. E aí, você ganha por hora de trabalho. Não tem descanso semanal, não tem nada, entendeu? Você tem 3 horas para trabalhar no McDonald's. Você vai lá, trabalha 3 horas, ganha por isso e vai para casa, entendeu? Isso faz com que o funcionário ele não tenha as garantias de saúde, não tem licença de saúde, não tem licença de maternidade, paternidade, nada disso, entendeu? Faz com que o funcionário tenha uma relação fragilizada. Eu fico imaginando, por exemplo, um enfermeiro terceirizado. Eu quero voltar isso para você, mas o Marquinho está na linha. Sem problema algum. Vou chamar ele aqui, porque é algo que está do cotidiano. Sim. Deixa eu dar meu boa tarde pro Marquinho. Marquinho, boa tarde, vereador Marcos Silvério na linha, me escuta? Boa tarde, Maurício. Tudo jóia, Marquinho? Tudo jóia, tá um pouco baixo o seu som, eu tô na rua, eu tô na verdade aqui na loja Vitória Esporte com o nosso amigo aqui. Aí eu parei pra falar com você, e aí, como é que tá, tudo bem? Tudo bem, mas eu queria, Marquinhos, trazer para o nosso bate-papo aqui, diversos telespectadores aqui da TVI mandaram vídeos, mandaram imagens para nós, até vou pedir para a nossa produção colocar novamente para o telespectador ver, de uma espuma que desde ontem ela pode ser vista ali na região ali da Ponte Velha de Itapetininga. E como eu sei que você é ligado, um vereador ligado a essa área do meio ambiente, eu queria entender se você tem informações, o que aconteceu, se você está correndo atrás disso. Então, Maurício, o que nós estamos fazendo é o seguinte, cara, não sou só eu, não, tem alguns vereadores comigo também ajudando nisso. Tá. A gente já foi à CETESB para poder levantar o que está acontecendo, pedimos documentos, sabe pelo porquê não foi tomada atitude ainda, que se foi tomado, se foi multado, se isso pode, se isso não pode, qual é o tratamento. Na verdade, existe um transtorno bem grande. A gente sabe que o Rio Itapetininga é a nossa alma aqui na cidade, né? E ele já vem sofrendo muito, inclusive com o próprio despejo de esgoto da Sabesp, né? Em algumas situações. Mas a gente está brigando. Quando eu recebi essa informação, na mesma hora a gente recorreu à CETESB. E agora eu estou aguardando alguma resposta da CETESB para poder passar diretamente para a população, até usando vocês para isso, né? Que acredito que seja um meio fácil da gente conseguir transmitir às pessoas o que está acontecendo. Marquinhos, mas eu sei que existem algumas leis, algumas coisas ambientais que, de acordo com o normal,
a Caçolândia estaria totalmente correta. Agora, esse despejo, eu já não sei em que ponto isso, né, o que está sendo despejado, como está sendo a CETESB, e realmente tem que tomar uma atitude e tem que fazer uma varredura ali no Rio para saber o que está acontecendo, né? Avisada já foi, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você chegou, a turma anda falando bastante que esses dejetos, né, não sei se eu posso chamar assim, veio sendo jogado por uma cooperativa de leite. Você chegou a conversar com eles? Você chegou até o local? Você viu se é isso mesmo, Marquinho? Ainda não. Ainda a primeira coisa que a gente fez foi notificar a CETESB para poder fazer a entrada e ver o que está acontecendo no Rio Itapetininga, né? Diz que é da cooperativa, mas na verdade a gente precisa fazer o acompanhamento para ter certeza que vem de lá, sem poder apontar antes de ter uma certeza. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto, do Plano Familiar Camargo e também do Jackson Nunes. Falávamos no bloco anterior com o vereador Marcos Silvério, né? A gente estava falando a respeito aí das espumas que foram vistas pela população ao longo do Rio Itapetininga, ali próximo à Ponte Velha. As imagens foram de ontem, mas as informações que eu tive é que hoje pela manhã também essas espumas poderiam serem vistas. O Marquinhos conversou um pouco conosco, ele falou que ele está correndo atrás para entender o que está acontecendo. Então, nós da TV entraremos em contato com a Prefeitura Municipal, entraremos em contato com a CETESB, também entraremos em contato com a empresa Castrolanda para entender o que está acontecendo, o que foi essas espumas que podem ser vistas aí no Rio Itapetininga. Então a gente vai, durante a semana, levar mais informações para você, telespectador do programa Telescópio. Mas agora aqui vou chamar de volta, vou voltar aqui o bate-papo com o professor José Roberto, que está conversando conosco aqui hoje, um gostoso bate-papo. Estamos falando um pouco de política nacional, um pouco de política municipal. Mas ainda agora, falando um pouco dessa questão do município, sim, eu vi também que diversas pessoas se manifestaram contrárias. A prefeitura ela ampliou a área da Zona Azul. Sim. Existe um processo de uma licitação para que uma empresa ela venha e ela tenha o direito de explorar essa área. O que você acha, Zé? Você acha que isso vai ser viável? Muitas pessoas reclamam, falam que não é possível estacionar nas ruas centrais de Itapetininga porque as pessoas deixam o carro muito tempo. Já outras pessoas falam que o valor que pode chegar até R$ 2,50 é um valor muito alto e esse momento econômico, mexer novamente no bolso da população não é a solução. Como é que você vê isso? Olha, Maurício, essa é uma questão muito dramática. Entendeu? A gente precisa melhorar a mobilidade urbana. Isso é uma questão das cidades. Itapetininga tem muito carro para colocar área urbana. O perímetro urbano da cidade só 10% do território do município, né, o perímetro urbano, 90% é área rural. Então o perímetro urbano é relativamente pequeno. Só que esse perímetro urbano concentra toda a área comercial da cidade. Sim. E a gente, Itapetininga tem uma tradição, tem um comércio forte, importante. E nesse momento de crise, esse momento onde as pessoas estão perdendo o emprego, estão perdendo o poder de compra, você dificultar o acesso do consumidor ao comércio é, no mínimo, arriscado. Entendeu? E digo, me faculto a liberdade de dizer que é até temeroso, é uma coisa muito arriscada. Eu não faria, entendeu? Você pode até colocar como Zona Azul a Campos Salles, Silva Jardim, a Virgílio e tal. Mas mais do que isso, como colocou toda a área central como Zona Azul e é um preço altíssimo, R$ 2,50 por uma hora. Não, pode chegar, né? Vai ter uma licitação. A gente sabe que as licitações, no geral, elas é cobrado o preço máximo.
no geral. Pode ser até 2,50, enfim. Aí coloca lá 2,47. Enfim, eu acho muito ruim. E eu, se eu fosse comerciante, eu estaria contra essa medida. Entendeu? Uma medida que dificulta o acesso do consumidor. Atende a ligação, depois a gente volta. Deixa eu, antes de atender só essa ligação, falar rapidinho. Eu vou ler aqui a nota da Prefeitura, uma nota da imprensa da Prefeitura. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A nota, ela fala aqui o seguinte: a Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Trânsito e Cidadania, informa que o decreto número 1648 apenas institui a forma como funcionará o sistema de estacionamento rotativo pago, estando sujeito para seu efeito, o funcionamento, a um processo licitatório para a contratação de uma empresa para executar os serviços. O processo licitatório não foi realizado e ainda não tem data definida para sua realização. Ainda de acordo com o decreto, os valores fixados em R$ 2,50 para automóveis, caminhonetes e caminhonetas e veículos mistos e utilitários e de R$ 1,00 para motocicletas e motonetas. Ainda não foi feito o processo de licitação. Então, só esclarecendo aí, que são diversas, as pessoas falam várias coisas, então, só para a gente esclarecer, queria agradecer também a Prefeitura Municipal que fez essa nota, e então fica mais claro, mas que já foi aumentado a área, né, da Zona Azul, e vamos aguardar e ver como vai ser o desenrolar nos próximos dias. Mais um telespectador na linha, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Ô, seu Manuel Silvério, tudo jóia? Eu já tomei conhecimento dessa espuma no Rio. Detergente do esgoto que está caindo no Rio. O Itapetininga está poluído. Não totalmente poluído ainda, mas que lá toda espuma. Agora nós estamos na estiagem. O rio está baixo, com água baixa, então começa a aparecer o detergente. Isso aí é um grande problema. Se vê no rio Tietê, quando aparece aquela espuma fedida, o nosso rio começou já a espuma. Nós precisamos se unir e acabar com isso de vez. Eu estou falando porque eu escutei você falar com o Marcos aí, e o Marcos me encarregou de ver isso aí, eu já estava verificando. Ah, entendi. Então, o seu Manuel Silvério... Então, correndo. O Marcos já correu atrás da Sabesp, dos pontos melhores. Eu que fui o soldado que foi na frente. Entendi, seu Manuel. Então, o seu Manuel está trazendo para nós aqui uma nova possibilidade também, né? A gente falou que pode ser, todo mundo está falando que pode ser o leite, porque está na região da cooperativa ali, né? Mas, então, nós também não temos a certeza, temos que aguardar, né, um laudo aí dos órgãos responsáveis para sabermos. Mas muito legal a sua observação, muito né, o seu Manuel Silvério, que também é um grande conhecedor do Rio Itapetininga e bastante ligado a essa questão ambiental. Muito bacana. Como eu falei no início da minha participação, a gente tem que ter o benefício da dúvida, né? Entendeu? Tem que resguardar o benefício da dúvida. Enquanto não tiver um laudo que realmente responsabiliza a empresa, né? A gente não pode ser leviano de acusar. Né? Precisamos entender o que está acontecendo. Sim. Seu Manuel, obrigado pela sua participação, uma boa tarde. Agora não estamos mais aí vizinhos ao senhor, mas fica o convite para que o senhor venha aqui conhecer os novos estúdios da TVI. Obrigado, seu Manuel, boa tarde. Agora, Zé, vamos falar ainda continuando falando desse assunto, temos que aguardar então agora para ver. Eu acho ruim, eu acho que ela devia revogar o decreto, deixar bonitinho lá na gaveta, entendeu? Nesse momento, politicamente é ruim, economicamente para a população é muito ruim, entendeu? Não resolve nada, onera ainda mais a população. A gente acabou de receber uma pancada do aumento circunstancial dos combustíveis, né? Porque o atual governo Temer aumentou a alíquota de impostos sobre os combustíveis. O momento é ruim, as pessoas estão desempregadas, procurando emprego, entendeu? Aí aquele senhorzinho que chega
emprego precisa veículo próprio. E ele está lá, precisa de parar, ele precisa estar lá para atender o cliente dele, receber uma encomenda e tal, precisa estacionar o carro. E aí, para R$2,50 em cada lugar que ele estacione, é um custo absurdo, um custo substancial, sem necessidade. O gestor público no Brasil, e eu estou cursando gestão pública municipal ali na UAB, um excelente curso, aliás, ele precisa ter outras formas de arrecadação, sem ser sangrar o bolso da população. Isso é uma forma velha de governar, é uma forma arcaica de governar. Você, sim, precisa ter pontos de desenvolvimento, precisa dinamizar a economia, mas para aumentar a arrecadação, mas sem sangrar o bolso já combalido da população. Entendeu? O trabalhador já não aguenta mais pagar imposto, já paga taxa. Não aguenta mais pagar o pato? Não, a gente paga o pato o tempo todo. Literalmente, né? Velho, e aí o que acontece? Seja o governo Temer, seja o governo Simone, o que eles fazem? Aumentam as taxas, aumentam os impostos. Não é possível mais. Acho que se fosse assim, igual na Suécia, que o cara tem 50% do salário dele Imposto. Vai repassado para imposto. Mas a saúde é o espetáculo, não tem violência, a educação é fabulosa, tudo ok. Aí eu acho que ninguém se incomodaria de deixar 50% do salário, não. Acho que eu não me incomodaria. Entendeu? Mas agora, a gente tem serviços péssimos e uma taxa tributária absurda, não tem como. Entendeu? E a gente, classe média, o povo, mas já o topo não, né? Eles já tem sonegação fiscal, entendeu? Agora o governo Temer acabou de passar o refis, né, das dívidas das grandes empresas, uma subvenção de mais de 65 bi, entendeu? E aí tudo bem, mas alguém tem que pagar o pato, né? E esse alguém é a gente. Eu não consigo mais imaginar que não tenha outra forma, não tenha outra viabilidade numa reunião de gabinete, as pessoas não, gente, tem que aumentar a arrecadação. Mas o que a gente pode fazer para aumentar a arrecadação? Que ninguém tenha uma outra forma de pensar do que assim, não, vamos cobrar mais de imposto, vamos aumentar a taxa. Aumenta a área de estacionamento e, em vez de cobrar R$1, cobra até R$2,50. Não é possível mais, entendeu? Mas não tem trabalhador que deixa o carro no centro da cidade. É só comerciante, que deixa lá 7 horas, 7h30 e vai até 6. Não é verdade. Por exemplo, eu dou aula na Escola Aderbal de Paulo Ferreira. Só na Escola Aderbal tem 60 funcionários. Na Peixoto Gomes são quase 100. Na Fernando Prestes, mais 60. Só aí a gente está falando do universo de 200 pessoas. Metade, no mínimo, acredito que metade vai de carro, entendeu? São trabalhadores, entendeu? Eu calculei outro dia, tem dia que eu entro 7 horas da escola e saio 2h20, né? E aí, quanto custa? A R$2,50. Eu teria R$12,50 de custo por dia. Entendeu? E isso, quantos trabalhadores teriam essa situação? É um absurdo, não tem como mais. É impossível que não haja outra forma de governar. Maravilha. Antes de continuarmos nosso bate-papo aqui com o professor José Roberto, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Jackson Nunes, Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Recebendo hoje aqui nos estúdios do programa Telescópio a visita do professor José Roberto. Estamos falando de diversos assuntos. Falamos um pouco aí também, né, sobre... foram vistas espumas no rio Itapetininga, próximo ali à região da Ponte Velha. Falamos com o Marquinho também.
Ele falou que ele está correndo atrás aí para entender um pouco mais o que está havendo mais nos próximos dias aí. Também teremos mais informações sobre esse caso aí, bastante complexo aí, que bastante pessoas estão comentando aí na nossa cidade. Zé, agora eu quero mudar um pouco a nossa pauta de assunto, falar um pouco da questão nacional, né? A gente vê aí... Chega a falar do Corinthians. Do Corinthians? O Corinthians tá garantido, é campeão, né? Tá quilômetros na frente aí, depois a gente fala. Mas eu queria falar com você a respeito, como é que você vê hoje aí, já começa, né? Estamos aí há pouco mais aí de um ano para a eleição nacional. Como é que você vê novamente essas novas configurações que começam a se desenhar? Tá muito ainda no incerto, porque esse xadrez só vai realmente, a gente só vai saber jogar ele, perceber, ler esse jogo, se a figura central, pro bem ou pro mal, gostem ou não, saber se ela vai para a disputa, que é o Lula. Entendeu? Se o Lula for para a disputa, é uma eleição, se não for, é outra, totalmente diferente. Então vamos trabalhar com esses dois cenários. Se o Lula for para a eleição, segundo turno. Você acredita que aí é possível ele ganhar? E a outra pergunta, mas novamente não teremos aquela polarização? Sim. Só que a questão é, essa polarização agora seria contra o candidato, né, do PSDB, né? Sempre anos essa polarização no Brasil, PT, PSDB, ou seria agora com o Bolsonaro? Exatamente. Se o Lula for para a disputa, ele está no segundo turno. Quem vai contra ele, aí é muito jogar no escuro. Eu percebo que as lideranças antigas, inclusive o Lula, estão muito desgastadas. O Alckmin é uma liderança antiga, entendeu? Até o PSDB levantou a possibilidade de sair o João Dória, prefeito de São Paulo e tal, mas já cortaram as asas dele, o Alckmin mesmo, entendeu? Eu acho que para o eleitor, eu percebo que para o eleitor, tanto Lula quanto o Alckmin não são tentadores, não são a novidade. Talvez nesse cenário de um eleitor muito descontente com a classe política, um terceiro nome surja. Talvez seja o deputado federal Jair Bolsonaro, pode ser, entendeu? Ele trabalha muito bem as redes sociais, trabalha muito bem a juventude, talvez não, certamente muito melhor do que o próprio campo da esquerda faz, entendeu? O que é novidade? Novidade, o Bolsonaro é deputado há 25 anos, ele não deveria ser uma novidade. Então, Ciro Gomes, por exemplo, ele está na política há 20 anos. Entendeu? Foi ministro, governador, prefeito senador, sabe? Não era para ser novidade, mas acaba sendo, entendeu? Porque tanto o Bolsonaro, quanto Marina, quanto Ciro Gomes, ainda não chegaram ao topo mesmo da política nacional. Já flertaram perto ali, um deputado, outro ministro, outro foi ministra também, outro senador, tal, mas ainda não tomaram conta mesmo da política. Entendeu? Não foram governadores, não foram presidentes, tal. Isso faz com que o desgaste deles seja menor. O desgaste da imagem. Fala, né? Que ainda não tiveram no executivo, ministra do executivo, mas ainda não foram chefe de executivo, entendeu? Como Alckmin e Lula, entendeu? Então percebo que por eles não terem chefiado o executivo, o desgaste ainda é menor, entendeu? Mas eu não vejo. Tem a coisa da vontade popular e da vontade do mercado, entendeu? O Jair Bolsonaro, ele é um tiro no escuro, até para o próprio mercado. Entendeu? Você fala do ponto de vista, caso ele venha ganhar, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Entendeu? E o mercado, o setor produtivo, ele não gosta de instabilidade. Essa instabilidade que surgiu de 2014 até hoje, isso é muito ruim para as finanças. Entendeu? Tirando o setor bancário,
do rentismo, né, especulativo, está todo mundo mal. Construção civil caiu, comércio caiu, o setor de serviços caiu, indústria, então, nossa. Produção industrial, né? Produção industrial caiu radicalmente, entendeu? Isso é muito ruim para os negócios. Entendeu? Mas é possível, Zé, dentro desse raciocínio também das pessoas que elas acabam, de uma certa forma, buscando um novo, esse novo ela conseguir construir algo dentro dessa estrutura? Não é para construir. É o novo pelo novo mesmo. Donald Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, entendeu? Ele era o novo em relação a Hillary Clinton. Entendeu? O povo estava descontente com o antigo, representado pela Hillary Clinton, e elegeu Trump. Entendeu? Se for Lula e Bolsonaro, tem uma chance real do povo ir no Bolsonaro por causa do desgaste com as velhas lideranças. Alckmin e Bolsonaro, talvez a mesma coisa. Esse novo, na verdade, a gente sabe que não é novo. Quem ocupa mandato há 25 anos não é nada de novo. Mas por ele ter uma inserção nas redes sociais, na juventude, muito grande, acaba caracterizando como novo, apesar de não ser. Né? Você acha que o povo não sabe votar? Não sabe. O povo não sabe. E por quê? Por N motivos. Primeiro, pela baixa instrução, pela educação deficitária, por falta de leitura, falta de motivação no aprendizado, um monte de coisa. Entendeu? O Brasil inteiro, com o território que tem metade das livrarias do que a cidade de Buenos Aires. A cidade de Buenos Aires tem o dobro de livrarias do que o Brasil inteiro. Entendeu? Eu vejo pelos meus colegas professores com... Mas isso não significa, você falou do Buenos Aires, vamos pegar, será que a população sabe votar? A economia argentina não é tão ruim quanto, claro, que a do Brasil vamos colocar um degrau melhor, mas a economia é ruim. Não é, mas eles passaram muito tempo também no neoliberalismo, do desmonte da máquina pública, acabou gerando desemprego. Eles não passaram ainda pela industrialização, pelas etapas da industrialização que nós já passamos e tal. Ainda hoje a Argentina é muito atrelada à venda de commodities, a economia argentina é muito ligada à venda de carne, trigo e insumos, e não industrializou o país. Isso faz diferença. Mas agora, quando o governo estabeleceu que ia aumentar 10 centavos o metrô, teve uma rebelião popular. Quando esse projeto que passou aqui, ninguém falou nada sobre reforma trabalhista, lá teve um motim absurdo na rua, entendeu? E aqui a gente passou batido. O brasileiro, o Darcy Ribeiro, antropólogo, professor e tal, ele diz que a sociedade brasileira é uma sociedade que se construiu na ponta da chibata. Tá? Que a grande característica do brasileiro é essa sociedade que se construiu na ponta da chibata. Entre aqueles que batiam e aqueles que iam apanhar, sabiam que apanhar, mas que pretendiam apanhar menos. Entendeu? E, de certa forma, houve uma certa conciliação. O Brasil tem dificuldade com rebeldia. O Brasil tem dificuldade com mudança. Entendeu? Aquilo que é novo eu não gosto. Mas a classe política atual, ela está apodrecida. Os grandes partidos, PMDB, PT, PSDB, eles viraram mausoléus. Entendeu? O PT, que surgiu na década de 80 como uma grande alternativa e fez coisas grandiosas nesse país, não vamos dizer que não tem essa coisa besta de dizer é uma quadrilha, isso é coisa de gente que não lê história, que não sabe história. Mas o PT, ele não existe mais como aquela força motriz, força de mudança. O PSDB, que surgiu como o Partido da Social Democracia Brasileira, como uma alternativa mesmo do capitalismo e ao socialismo, a social-democracia, isso, né? Uhum. É o capitalismo reformado. Já virou balcão de negócio mesmo. Tal. O PMDB, então, desde a redemocratização, as 3 vezes que governou o país, as 3 vezes foi sem voto popular.
Com o Sarney, Tancredo morre e Sarney assume. Com o Itamar, teve impeachment do Collor, o Itamar assumiu. Em 2016, caiu Dilma, o Temer assumiu. As 3 vezes que o PMDB ocupou o país, ocupou a presidência da República desde 1985, foi sem voto. É um partido morto, um partido que não tem vínculo popular, sabe ganhar voto, mas não tem vínculo popular. Entendeu? Então, para o povo, virou esse partido é tudo igual. Entendeu? Mas aí legal se deve vir várias perguntas aqui, mas a primeira que eu vou fazer é a seguinte. Mas aí, dentro dessa ordem que nós temos, dessa estrutura que nós temos, o povo, ele deve votar num partido, né, diante a ideologias, ou votar em pessoas? O povo fica meio... Eu acredito que as pessoas ficam perdidas. Não, o povo, eu digo eu. Eu já estive em 5 legendas. Entendeu? Porque parece que é a mesma coisa, meio. Entendeu? O povo deveria votar em partido. Entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito claro de que se não é democrata, é republicano. Porque você sabe que um republicano não vai fazer aquilo que um democrata irá fazer. Agora, no Brasil, você não consegue. Entendeu? Teve coisas que o PSDB fez no governo Fernando Henrique. O PSDB, por exemplo, assentou mais gente, mais famílias de sem terra do que o próprio governo Lula. Entendeu? A política fundiária do governo Fernando Henrique foi melhor do que no governo Lula. Entendeu? E o PSDB é um governo, sei lá, centro. Entendeu? E o governo, teoricamente, do PT de esquerda assentou menos família. Entendeu? No Brasil parece mesmo, a gente não sabe exatamente. Esse número excessivo de legendas não é é ruim. Um problema? É ruim. Não é uma falsa democracia? É uma falsa democracia. A maioria das legendas existem para que algumas pessoas vivam de fundo partidário, entendeu? Recebam verba de fundo partidário e não precisam trabalhar. Ou os partidos de aluguel, né? Sim. Eu tenho um partido, sei lá, partido bananista, entendeu? Partido da banana. E aí eu chego assim, poxa, eu tenho 47 segundos na TV, no eleitoral. E aí você é do PMDB. Aí você, partido bananista, quanto custa aí, quanto você me vende seus 47 segundos? 100 mil reais e tal. É isso. Então, o povo mesmo, as legendas não têm menor significado. O Brasil é o único país do mundo que tem... O Brasil é o único país do mundo que tem 2 partidos comunistas. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Né? Então, a gente não sabe exatamente. Né? Zé, temos uma participação do telespectador. Deixa eu ler aqui, colocar na tela. Vou ler aqui para vocês. Boa tarde. Isso é um absurdo. Esse dinheiro para onde já se viu cobrar moto, isso é injusto. Tem que rever isso. O povo, como sempre, que se lasque, como nós tapetininganos merecemos explicação para onde vai todo esse dinheiro que vai ser arrecadado. Disso queremos empresas. Já não tem emprego e agora até isso teremos que pagar. É certo, e gastar sola do sapato sai mais barato. Obrigado. É o Sidney lá, deve ser vizinho seu lá da Vila Reis. Eu moro ali perto. Eu queria pegar o gancho do que o Sidney falou, com muita propriedade, com muito valor a fala do Sidney. Eu sou contra mesmo, entendeu? Não tem que fazer, entendeu? Não pode mais onerar a população. Se você fizesse realmente um plano de mobilidade pública, mobilidade urbana, transporte público, levando ali da Vila Reis, ali da Rio Branco, entendeu? Até o centro, a gente sabe que o ônibus... É mais fácil você ver um mico-leão dourado passando ali no centro do que um ônibus da aviação atual. E também que ela pediu para desistir. Ela está trabalhando uma ação na justiça que permite que a empresa funcione. Eu fico imaginando as pessoas que moram no bairro da Pescaria, no bairro do Morro do Alto, do Distrito da Conceição, e passam um ônibus por dia. Essas pessoas ficam doentes, passam mal. Se esse dinheiro fosse empregado para um plano de mobilidade urbana que realmente funcionasse, acho que todo mundo era a favor. Não, esse dinheiro aqui, como o Sidney falou, vai para onde o dinheiro? Esse caixa aqui a gente vai fazer para comprar ônibus, para levar mais ônibus para a área rural,
para recapear as vias rurais e urbanas. Mas não, a gente não sabe, é só na canetada, não aumenta aí para gerar caixa. Entendeu? Como não existe um plano urbano, não há como ser a favor disso. Muito pelo contrário. E percentual altíssimo ainda. Hoje... Zé, vou pedir aqui, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. A gente tem nosso último intervalo. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Jackson Nunes, Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Voltando aqui o nosso bate-papo com o professor José Roberto, você falou de novidades, que alguns figurões dos tradicionais partidos políticos possivelmente já não têm votos. Vamos falar assim, por que também não se consegue esses novos votos? Ou, por exemplo, vamos pegar um exemplo, o PSOL. O PSOL, que é um partido novo, né, com outras propostas aí, mas mais no campo da esquerda, acaba não conseguindo um número maior, um número significativo aí de votos, e também o executivo, que também seria o grande desafio, talvez, hoje da legenda. Eu acho que o PSOL é um partido... Eu sou filiado ao PSOL, por exemplo. Acho que o PSOL é um partido muito acadêmico, é um partido que ele funciona muito bem na universidade, tem pouca entrada na população. Não tem entrada em sindicato, não tem entrada em associação de bairros e tal. Isso acaba repercutindo de pouco voto mesmo na hora da eleição, entendeu? É um trabalho, por exemplo, que as igrejas fazem muito melhor do que os partidos políticos, entendeu? Essa entrada não é à toa que líderes religiosos costumam ter bastante voto em eleição, porque eles estão lá todo dia. O PSOL não, o PSOL, PSTU, PCO, eles são muito acadêmicos, estão na universidade, mas pouco na vida social. Então, é meio que você, para a população, quando a gente aparece na época da eleição pedindo voto, a pessoa não vê representatividade. Eu acho que o povo seja simples, tenha uma visão muito simples de política, não vê sentido aquela pessoa assim, pô, ele tá vindo aqui só pedir voto, mas no dia a dia ele não tá aqui comigo. Então eu não vou votar nele, vou votar no pastor ou o que quer que seja que está aqui comigo. Mas também não seria porque não se conseguiu ainda se construir uma pessoa carismática? O PSOL, especificamente, ele carece de uma liderança que realmente agregue. Não tem um Lula um Alckmin. No Alckmin, um Bolsonaro no PSOL. Tem lideranças importantes, Marcelo Freixo no Rio, o João Willis, Gilvan Valente, a Luciana Genro, mas vão para a eleição e tem 2% dos votos. Você acha que a derrota do Raul Marcelo aqui em Sorocaba pro Crespo foi algo parecido com o que ocorreu com o Crivella e o... Totalmente parecido. Totalmente parecido. Quando o pessoal foi para o segundo turno, tanto no Rio, que eu achei que ia ganhar, quanto o Raul, que eu penso um cara excelente para mim, eu tinha bastante dúvida se ele ganharia em Sorocaba, o setor conservador, ele conseguiu ter um discurso, aquele discurso mais moralista mesmo, são a favor do aborto, legalização da maconha, quer que seja, coisa que nenhum nem outro defendeu em nenhum momento, entendeu? Nem o Freixo, nem o Raul falaram nada sobre isso, mas os adversários, tanto o Crivella quanto o Crespo, que é um cara que está respondendo sindicância ainda, vários problemas já, conseguiram capitalizar esse discurso moralista, conservador, entendeu? Quando você fala esse setor conservador, aí é independente da classe social. Não, né? independente. Seja o cara que, por exemplo, o Crivella,
que é um bispo da Igreja Universal, ele teve muito voto na camada mais pobre. Nas favelas, nas periferias. E o Freixo, proporcionalmente, ele ganhou na Zona Sul. Coisa exatamente que aconteceu em Sorocaba. Sim. O Raul ganhou nos bairros mais nobres e perdeu na periferia. O pessoal tem essa dificuldade. Eu, quanto cientista político, eu acho que o PT no auge tinha muita facilidade de ganhar voto na periferia. Ganhou a eleição por isso, de Erundina, na Marta Suplicy, Fernando Haddad. No auge, o PT sabia trabalhar a periferia. O famoso trabalho de base. Trabalho de base, coisa que o pessoal não faz. Entendeu? E aí não tem voto. Entendeu? O Vitor, aqui em Itapetininga... Eu ia falar disso agora. Ele fez um trabalho gigantesco. Especialmente na eleição de 2012, foi um trabalho gigantesco, belíssimo, entendeu? De conseguir ser essa novidade. Tem um eleitorado que quer novidade, entendeu? Ele conseguiu ser a novidade. Em 2016, a margem de votos não foi tão favorável assim. Em termos absolutos, teve mais votos, mas não cresceu quanto a gente achou que deveria ou poderia ter crescido, porque deixou de ser a novidade, né? Mas é difícil disputar com a máquina também, entendeu? Eu acabei de sair de uma eleição do Sindicato dos Professores e eu era oposição, estava na oposição, e setores do PT, com muito dinheiro mesmo, do PT, da CUT, com muito dinheiro para ganhar voto. E faz uma diferença. E faz diferença, faz diferença. Faz sim. Imagina uma eleição majoritária, entendeu? Se o candidato... Você acha, acredito que, para a gente fechar, sim, você acha que os custos para uma eleição, as de 2018, as majoritárias, serão muito mais caras do que as de 2014? Muito mais, vai ser a eleição mais cara que tem, entendeu? Porque agora o país vai estar... O Brasil precisa se configurar. O Brasil precisa se estruturar para o futuro. Porque essa instabilidade de 2014, quando Dilma ganha e não consegue governar, até hoje, quando a gente tem um prefeito biônico, um presidente biônico, um presidente que tem 2% de aprovação, isso é ruim para todo mundo. Então a eleição de 2018, caso ela haja realmente, né, tem uma dúvida se ela vai realmente acontecer, o Valor Econômico, aquele jornal ligado ao Banco Itaú, ele colocou que talvez a eleição seja ruim para as reformas, né? Entendeu? Que as eleições de 2018 vai ser ruim para a reforma. Se realmente haja eleição, vai ser uma eleição que grupos vão ter muito interesse em ganhar. Vai ser cara mesmo. Para ser deputado estadual, deputado federal, vai precisar gastar. Zé, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer a sua participação conosco hoje no programa Telescópio. Fica o convite para que numa outra oportunidade você também volte aqui e a gente continue fazendo esse bate-papo. Maravilha, Maurício. Obrigado, TVI. Obrigado, equipe aí, trabalhando de forma competente. É sempre um prazer estar aqui e quando vocês quiserem, manda mensagem, fala comigo aí que eu venho. É sempre legal falar. Bom final de semana, Itapetininga. Tudo bom. Queria agradecer a participação do professor José Roberto, queria agradecer você, telespectador, pedir desculpa também, estou meio resfriado aqui, mas ontem eu estava mais resfriado que hoje, já estou melhor, amanhã estarei 98%. A partir das 12 horas e 30 minutos, aqui ao vivo na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Boa tarde. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.